Glória a Jesus. Essa aqui foi. Louvado seja Deus. Somos a Igreja Missionária Fogo para as Nações. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical com um pouquinho só de atraso, acho que 10 minutos ou 11, né, devido à nossa correria diária. Vamos estar dando início à nossa EBD. Vamos estar orando e cantando louvor da harpa cristã nessa tarde. Amém? Vamos orar? Glória a Jesus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Igreja Missionária Fogo para as Nações. Glória a Jesus. Vamos orar para a gente dar início? Pode deixar, depois ela entra ali. Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa tarde, onde nós estamos na Tua casa, na Tua presença, com o intuito de, Pai, aprendermos mais de Ti, sermos fortalecidos através da Tua palavra. Toma a direção da nossa escola bíblica dominical e nos ajuda a cada dia estarmos diante de Ti. Nos prepara, nos fortalece, vá de encontro a Marcos Paulo também e manifesta sobre ele, Pai, a saúde. Nós cremos que em breve ele estará aqui conosco também nesse horário. Toma tudo nas Tuas mãos, abençoa cada vida que vai entrar, cada casa, cada lar representado, que possa ser alcançado pela palavra, Senhor, que não é nossa, é a Tua palavra, a qual nós tiramos esse momento, esse dia, essa hora, para estarmos, ó Pai, meditando na Tua palavra, nos fortalecendo, nos edificando. Muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos vivos e de estarmos na Tua casa e na Tua presença. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o 322 da harpa cristã? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem uma música falando aqui. Vai deixar Glória a Jesus. Igreja Missionária Fogo para as Nações, dando início à nossa EBD. Glória a Jesus. Todos os domingos às 17 horas. Hoje a gente atrasou um pouquinho só, né? Alguns minutos. Às vezes é por causa de algum infortúnio que acontece. Coisas da vida, né? Vamos louvar 322 para essa igreja que me ajude, amém? São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remido, de uma lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor,
salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus, oh glória, nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus. 186. Quero andar de valor em valor. Glória a Jesus. 186 da Harpa Cristã. Louvado seja Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Que um dia receba do céu me dará Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará o Senhor. 7:7, irmão, para a gente fechar aqui. Glória a Jesus. Estamos dando início à nossa escola bíblica dominical, Rua Plutão 152, Vigário Geral, Rio de Janeiro. Glória a Jesus. 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato
neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Cristo com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. Glória a Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui essa tarde. Vamos estar entrando no nosso estudo bíblico. Glória a Deus. Vamos falar sobre, aleluia, sobre o resgate. E vamos estar meditando sobre o caráter cristão, que é necessário para uma libertação genuína, tendo a libertação como alvo. Foi esse tema que Deus me deu. Só isso tudo. Nós vamos resgatar, vamos falar sobre o caráter cristão. E um deles aqui nós vamos falar sobre a palavra, sobre a língua. Os textos são fortes que a gente foi separando aqui, né, pelo Espírito Santo. A gente vai pedindo direção a ele na hora que a gente vai preparar o estudo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o caráter cristão, glória a Jesus. E hoje o tópico que a gente vai entrar vai ser sobre a língua, sobre o poder da palavra, a palavra pregada, a palavra ensinada, mas principalmente sobre se manter num caráter cristão, que a Bíblia tem aí, né? Glória a Jesus. Aí eu quero perguntar para vocês, antes da gente começar aqui, o que é um bom caráter para vocês? O que vocês pensam a respeito de ser um bom caráter? Principalmente no de Cristo. O que vocês pensam sobre isso? Responda direto. Pode responder. Não, pode. Construir Não, só dizer assim, eu acho que é isso. O Evangelho ele é transformador de caráter. Na verdade, o Evangelho tem o poder da palavra das pessoas se refletirem sobre suas ações e reconhecerem que tem uma transformação de vida, de caráter. Aquele que roubava, que furtava, não roubava, aquele que mentia, idolatrava, não cometa mais esses atos, quem vivia de engano e outras coisas demais, relacionado ao contrário da obra, da palavra, que repense e começa a tomar as atitudes. O Evangelho ele é transformador de caráter. É isso aí mesmo. É que as pessoas levam assim, por temor a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Aquele que teme a Deus
Ele ama o próximo, ele faz. Ele vai fazer de tudo para lutar para ter um bom caráter cristão, né? Porque o que a gente está vivenciando hoje nos nossos dias é que muita gente diz que é cristão, mas o caráter dele não é de crente. Isso se manifesta na conduta. A gente vai entrar aqui porque Deus foi me dando os tópicos, né? Virou 3 páginas da minha agenda. Deus foi me dando os tópicos e a gente foi anotando. Para você é isso mesmo, Ed? Você concorda que quer acrescentar alguma coisa? Fique à vontade. O que para você é ser um bom caráter? O que é um cristão com bom caráter para você? Você concorda? Você não acrescenta nada? O que é um mau caráter então para você? Já que ele falou direitinho o que é ter um caráter de Cristo, o que é ser um mau caráter para você? O que é uma pessoa que é muito mau caráter? Estou falando de gente que se diz crente. Não vou falar de ímpio, não. Vou falar de servo, que se diz servo de Deus. Fala aí. Fique à vontade. A gente está no estudo bíblico. Assim, minha opinião, que muitos se escondem, né? Para adotar essas coisas. E orando, pregando uma coisa, depois quando sai dali, voltar, falar da vida dos outros, ficar perseguindo os outros, né? Perseguindo, defamando. Diz a palavra, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual É isso aí. Está escrito aqui se você também. deve alguém Está aqui no meio. andar da melhor forma com as pessoas, tentar ajudar. E se você for um mau pagador, você está indo volta a palavra. Você deve pegar emprestado, deve devolver. E assim vai, né? Mais Fala uma aí. coisa. Tem que ser um mau caráter cristão. Então, Cristão mas de uma mau coisa, caráter. eu acho assim, que se a pessoa, né, para adotar, para poder falar dos outros, tem que olhar, analisar a sua própria vida. Porque muita gente fala dos outros e a sua Texto vida da Santa Ceia, 1 Coríntios 11. Eu estou só começando, hein? Só esquentando a comida, o bispo já chegou. Porque eu coloquei aqui o que é ter um caráter, né? Na etimologia no grego, caráter, né? No grego antigo, e eu achei tanta coisa interessante. Eu achei que é esculpir, no latim, caráter, no sentido de se estar gravado. Achei no grego também aqui o significado de unidade de comportamento, onde chapa no grego representa cabeça e mal lanço, salto, né, no seu impelido. Na antiguidade, nota-se a marca, preferi esse aqui, que eu já até preguei com isso aqui, marca, impressão ou estampa. Isso é um caráter, segundo o grego, latim, né? Grego antigo, o caráter é a marca e a estampa. Mas aí eu vou para a Bíblia, porque ele diz para nós que nós temos que ter o caráter de quem? Cristo. Caráter de Cristo. Aí depois aqui eu encontrei aqui lá no âmbito da psicologia, o caráter vai dizer respeito a um modelo esculpido. Tanto é que no grego está dizendo que é esculpido. O caráter é algo que é esculpido. O que é esculpido? Quando você vai fazer uma escultura, você vai esculpir uma forma, né? Você vai dar formato a eu quero fazer uma escultura de madeira. Vou pegar uma madeira, vou pegar as ferramentas e vou começar a esculpir. Eu quero esculpir o rosto de alguém. Eu vou começar a esculpir. Então, quando a gente trata disso dentro, trazendo do grego para cá, que ele diz que uma das traduções do grego é esculpir, né? A gente vai preparar, moldar o caráter, né? Moldar a forma de alguém. E dentro da psicologia, ainda diz aqui, que é um padrão de comportamento ou proceder. Um estereótipo, uma personalidade. Aí dentro aqui da psicologia, ainda eu vou entrar para a Bíblia, tá? Não se preocupa não que eu não vou ficar só no grego e no latim não. Ó, dentro da psicologia, tem um filósofo que é chamado Skinner, que a gente estuda lá dentro da pedagogia, que é uma frase que eu uso que a Demi acabou pegando. Que ele gosta, né? Também gosta de pegar as coisas dele. Então, assim, ele diz que toda aprendizagem requer mudança de comportamento. Por isso que a gente frisa tanto aqui o estudo da palavra, que o cristão leia a Bíblia. Porque Oséias 4, verso 6 diz que o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Então está cheio de crente com mau caráter, porque a gente fica assim, pô, se ele é cristão, por que ele é mau caráter? Por que ele compra e não paga? Por que ele mente? Por
que ele afronta? Por que ele persegue? Porque ele se levanta contra o seu próprio irmão, ele não é cristão. Então ele está com um mau caráter, ele precisa ter o seu caráter esculpido com a mente de Cristo. Aí como é que a gente consegue isso? Sem leitura bíblica não tem como. Sem se aprofundar na palavra não tem como a gente esculpir caráter, concorda comigo? Então eu estava montando isso daqui, eu falei, bom, sem a gente meditar na palavra, porque eu aprendi desde pequena, né? Eu sou nascida e criada no Evangelho. A minha mãe dizia para nós, levados à igreja, bebê recém-nascido, eu fiquei lá até o dia de hoje, minha mãe dizia que a nossa via de regra, de fé e de prática era a Bíblia. Minha mãe ensinava a gente a ler Bíblia, dizia, leia uma Bíblia. Você quer saber como é que você vai se conduzir em alguma determinada área? Pega a Bíblia. Porque a Bíblia vai te dar resposta, a Bíblia vai te dar respaldo para aquilo que você está querendo saber. Minha mãe nos ensinou assim, embora alguns não quiseram aprender nem guardar. Mas eu fui ensinada e instruída assim. A minha via de regra de prática é essa aqui. É a palavra de Deus. Eu posso pegar o estudo que for, porque eu sou professora de formação, estudei Skinner, Vygotsky, Paulo Freire, Maria Priori, não sei o que, eu estudei um monte de coisa, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estudei psicologia da criança, do adolescente, do adulto, estudei um pouco de inglês, de francês, de português, língua portuguesa, matemática, até porque eu ia dar aula disso, mas nada disso para mim, pelo que eu aprendi na vida e com Deus, com o Espírito Santo de Deus, pode estar acima daquilo que a Bíblia diz. Por isso que Paulo vai nos ensinar a ter cuidado com os falsos profetas que enganarão a muitos e vão introduzir na igreja a doutrina de demônios. Então tudo aquilo que foge, ele ainda diz assim, se alguém prega um outro evangelho que não de Cristo, isso seja considerado anátema, loucura, né? Aquilo que não tem respaldo bíblico, aquilo que não está dentro da palavra. Então tem muita gente que está se formando um mau caráter, porque ele pega aquilo que ele acha que ele pensa que é, mas ele não pega mais na Bíblia. E por isso que a gente vê um comportamento manifesto. Para tu ver como é que a psicologia me ajudou a pregar nesse dia. Se é um comportamento manifesto, é o quê? É um comportamento que eu estou demonstrando para quem está vendo, concorda? É um comportamento que eu estou manifestando e quem está ao meu redor vai ver. Então se você ler a Bíblia, a gente vai pegar um texto aqui que é muito forte. Se a gente lê a palavra de Deus e a gente não pratica ela, diz a Bíblia, que a gente está sendo como aquela pessoa que se olha no espelho e logo se esquece, porque ele olhou, saiu e esqueceu da imagem que viu, né? Ele é exatamente como isso, mas nós vamos entrar lá já já. Então ele diz aqui, eu já entrei aqui, abre comigo lá, para falar de caráter, em Mateus 7, do 16 ao 20. Depois, verso 21. Vou ter essa primeira de enxergar o texto. Eu vou entrar no perto do tudo. Mateus 20, quem vai ler para mim? 7, 20. Mateus 7, do 16 ao 20. E o bispo lê do 21 ao 23. Aí a Eide abre em Romanos 12, 2. Para a gente, né? Mateus 7, do 16 ao 20. Posso ler qual? Pode ler do 16 ao 20, de Mateus 7. Por seus frutos conhecereis, porventura porém se uvas os espinheiros, ou figo nos jablores, assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos, bons frutos, más frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Pelos frutos se conhece a árvore. Pode uma árvore que é boa dar bons frutos? Pode-se nascer figos de abrolho? Está escrito aí, né? Como é que alguém que se diz servo de Deus está produzindo maus frutos? Então ele diz que pelo fruto que essa árvore está produzindo, se conhece quem é a árvore, né? Na tradução é isso, né? Que pelo fruto que essa pessoa está apresentando, a gente vai identificar que tipo de árvore ele é. Porque, abre lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, depois de Atos vem Romanos 12.
Vai ficar boazinha em prática da Bíblia. Tem 300 textos bíblicos para a gente ler aqui o mundo. A bispa deve ler Mateus 7, do 21 ao 23, enquanto ela acha Romanos ali. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no seu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A gente vai comentar já já. Lê Romanos 12, 2. Está escuro, vem aqui mais para frente, senta aqui mais para frente. Aqui, aqui aí está sem luz. Embaixo da lâmpada. Aqui fica mais claro. Aí fica perto de Deus por isso. Só para mim, vira para cá, Romanos 12, verso 2. Isso. 2, né? Não seja conformados com este mundo, mas seja transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, senta mais para frente. Vem pra cá o aparelho, o ventilador. Fora os mosquitos que tá. A irmã tá sambando ali. Vem mais para frente. Aqui, debaixo dessa que lá queimou lá. Isso. Amanhã eu vou comprar. A gente está falando aqui dentro de caráter para eu fechar e entrar no tópico da aula de hoje, verdadeiramente, das características de quem se diz que possui um caráter de Cristo. Aí a gente leu Mateus 16 ao 20, onde ele vai falar que pelos frutos se conhece a árvore. Então não adianta só carregar nome de cristão. Concorda, igreja? Amém. Eu tenho que andar como um. Aí, Mateus 16, do 21 ao 23, que o bispo leu, abre aí para mim. Lê aí para mim de novo em voz alta. Eu quero que eles escutem esse texto. Mateus 16. 16, Mateus 7, do 21 ao 23. Lê em voz alta, bispo. Pega o microfone se precisa for. Porque esse texto está muito forte. E eu nunca mais vi ninguém ler ele nas igrejas. Louvado seja Deus. Mateus 7. Verso do 21 ao 23. 21 ao 23. Mateus 7, do versículo 21 ao 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quando alguém está na hipocrisia, dizendo que é crente, né? Ela vai reler Romanos 12, 2. Quando alguém está na hipocrisia, dizendo que é crente, brincando com as coisas de Deus, porque ele diz assim, nós profetizamos em teu nome, nós falamos até em mistério, nós até curamos, e vai ouvir de Deus, nunca vos conheci. Então, obra não salva, irmão. Quem salva é Jesus, debaixo de um bom caráter de Cristo, debaixo de uma vida de santidade e de separação. Então, não adianta dizer que é crente, que leva roupa para mendigo, que dá comida, que ajuda, que faz e acontece, mas a conduta é de quem tem um mau caráter. E pelas frutos se conhece a árvore. Ninguém dá nada além daquilo que está dentro do seu coração. Eu costumo dizer isso, né? Cada um só dá o que está dentro de si. A boca fala, está escrito, né? O que o coração está cheio. Então a boca está falando daquilo que o coração do ser humano está cheio. Se ele está cheio de maus intentos, ele está matando o outro, porque a gente vai entrar lá na língua, e a gente está matando o outro, está aborrecendo o irmão, a gente está de hipocrisia, de mentira dentro da casa de Deus, né? Por isso que a gente aperta os vasos, aleluia, para a gente poder não acertar, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E nós não estamos aqui para julgar.
Porque a Bíblia ainda diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Mas se pecar, nós temos um advogado perante os céus, que está dizendo para mim e para você, né? Então, quando a gente fala de mau caráter, a gente fala de alguém que vive na prática do erro durante muitos anos e acha que está correto, e acha que pode apontar o dedo para mim e para você. Mateus 7, no comecinho, ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. É planta, colhe. Qual o tipo de semente que a gente está lançando na terra? O ser humano lança semente ruim, quer plantar semente boa. Ai meu Deus, qual foi o tipo de semente que tu jogou na terra? Né? A gente está falando só no comecinho de caráter de Cristo para falar de caráter. Agora lê de novo aí Romanos 12, verso 2. O que a gente tem que fazer como quem quer ser um bom caráter de Cristo, Leite? Lê no microfone. É no microfone, é. Fica com medo, não pode. Não ser conformados com este mundo, mas ser transformados pela renovação. Tá desligado. Tá bom. Tá, vai, repete de novo. Romanos 12, 2. Mostra na boca para todo mundo ouvir você. E não sejam conformados Isso. com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Ele diz para a gente não se conformar com esse mundo. Eu preciso ser diferente daquilo Aleluia. que o mundo está passando para mim. Elevação de É aquilo que o Modesto Diogo prova. nos falou. A gente não pode pegar a prática mundana e colocar dentro da igreja. Se eu tenho a mente de Cristo, a minha mente tem que ser transformada pelo poder da Glória a palavra, Deus. pelo poder do Espírito Santo. Ele diz: não se conforma com esse mundo, transforma ele. Através de quê? Da renovação de quê? Do seu entendimento, da sua mente. Eu até falei que tem uma tradução aqui para o grego, dizendo de cabeça, né? A transformação da nossa mente, irmão. A nossa mente precisa ser transformada. E a gente só consegue isso meditando na palavra de Deus. Lê hoje, lê amanhã, lê de novo, até entranhar. Quando a gente consegue entranhar, a gente erra menos, a gente falha menos. Quando a gente entranha. Eu comecei dizendo que aqui nesse ministério a gente fala: lê Bíblia. Está lendo Bíblia? É ou não é? Olha, o negócio aqui é na palavra, no estreito, não é jugo pesado. É só Bíblia que a gente quer que você leia. Para que a gente tenha certeza de quando a gente for apresentar você lá, não, né, o presidente ele, no céu de glória, que pastor vai dar conta dessa ovelha, né, pastor? Né, vice-presidente? Está contigo o negócio. Para que a gente saiba que a gente fez, senão eu me torno como aqueles que a gente prega contra, né? E eu não posso pregar contra aqueles que eu prego contra as práticas, amém? 1 Pedro 2,12, para a gente sair daqui. 1 Pedro 2,12, bispo, abre aí, de 1 Pedro 2,12. Eles vão abrir lá e você vai ler aí. 1 Pedro 2,12. Pode? Pode. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O que você diz desse versículo aí, bispo? O viver honesto é você... O que é honestidade? Fazer tudo o que é reto, sendo cristão segundo a palavra de Deus. E ele completou o versículo dizendo que é em 1 Pedro 2? 1 Pedro... Para naquilo que... Você leu 1 Pedro 2,12, né? Foi. Para naquilo que falam... Mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observem. Ou seja, eles podem ser pelo seu bom porte, a sua conduta, a sua modéstia. Você entra no ambiente, alguém pelo seu modo, né? Vai ver Deus em você. E você se assusta quando alguém chega até você e fala assim: tem Deus na tua vida. Você não deu uma palavra,
Você não teve oportunidade de relevar a Sarábia. Você só chega no recinto. Até o descrente, o desviado fala assim: tem Deus na tua vida. E toda palavra maldita cai por terra. Sim. Porque E palavra aquele maldita, que né? Palavra falou de você. falou de você, aí você está com o seu bom porte em Cristo, Sim. cai por terra. Né? Agora eu queria ler no em Romanos 12, eu queria ler o verso 9, eis de ler o verso 9 e 10. Aí o nosso irmão leu 17 e 18, e o bispo leu o verso 20 e 21. Qual? De Romanos 12. Para a gente partir para o ponto principal de hoje. É dentro de Romanos 12. Só que eu queria o verso 9 e 10. Você leu o verso 9 e 10, gente. De Romanos 12. Bom que já vai treinando. Isso. O amor, Para quem está na live ouvir. o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferidos em honra uns aos outros. Isso. Agora o verso 17 e 18. Vai ler. Depois o bispo vai ler o 20 e 21. E ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas. Telemão, calabaduce de Se for providência. possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isso aí a gente está falando só de caráter, né? Qual é o outro versículo? Verso 20 e 21. Forte, né? Versos fortes. Jesus, eu quero melhor que esse, mais dois. Vai. Glória a Verso Deus. 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Caráter cristão. Né? Se o teu inimigo tiver fome, Dá-lhe de dá-lhe de comer. comer. É Se difícil. tiver sede, é fácil isso, gente? Não. Vontade de deixar E a morrer. vontade de fazer o quê? Deixar É morrer. feio. Fome de sede. E perturbou, está lá agora passando Mas necessidade, não não é falar assim. nada. Não é assim. A Bíblia está nos ensinando a fazer o contrário. A palavra de Deus, né? Deixa eu só dar um... Me presta aqui, Té. Fique à vontade. Eu estava ali embaixo agora meditando. Jesus do nada começou a palestrar em Pedro comigo. As atitudes de Pedro. Qualquer um que olhasse para ele ia falar assim: isso aí, Jesus deu a chave para Calabaraçu para ele. Eu vou jogar para essa. Deus já falou comigo de ser paciente, de compreender pessoas. Tem pessoas que é como Pedro, poxa, vai errar pra caramba. O cara, 3 anos e meio, segundo o historiador diz, andou do lado de Jesus com a espada na cinta e pregava Jesus e curava no nome de Jesus. Não. Elevar subirá Sarábia. Então, poxa, Pedro, aí Jesus, eis que te dou as chaves, tudo que você ligar na terra, vai ligar no céu. O que tu desligar lá, desliga aqui. O que desligar aqui, liga lá. Desliga lá em cima. Quem olhasse para Pedro, negando Jesus, ó, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. Quem visse Pedro batendo de frente com Jesus, ia falar assim: esse cara é o apóstolo presidente da igreja de Jerusalém, Pedro, ministrando tecido usando Joel, ele não sabe ler nem escrever. Só que ali em Atos não está escrito, Lucas relata que os próprios fariseus falaram: é esse o Pedro?
sabedoria da palavra. A sabedoria, esse dom não consiste em leitura. É direto. Deus ele abriu a boca de Pedro, levou ele dentro de Joel, e o homem que era cheio de folha lá atrás estava ministrando. Só que os erros dele, mesmo ele sendo líder, ele vai se contaminar com gentil e batia em gentil. Então quem somos nós para botar ponto e vírgula em alguém que está tendo seus erros agora? Eu não sou perfeito. Eu tenho bastante erro. Então, nós temos que ter, por isso que a Bíblia fala, ter paciência. Hello, moto. Ter paciência um com o outro. Por quê? Eu te ajudo hoje, aí amanhã eu tô quebrado, bispo, levanta a cabeça. Aí ela tá triste, aí diz, ó bispo, não é assim não. E a Bíblia diz, sedes unânimes, sede de entranhas de misericórdia, um entendendo a natureza na caminhada do outro, porque com Pedro foi assim. Aí Paulo chega em Galácia e fala assim, ó, você tá comendo com gentil, Você estava indo contra eles, agora você está se associando. Aí a Bíblia diz que Barnabé se deixou levar, ou seja, até quem está do teu lado se deixa levar às vezes. Aí depois tu vê a maturidade na vida de Pedro. 2 Pedro capítulo 2, para me fechar aqui, é porque foi um raciocínio que eu dei quando eu estava lavando um carro lá fora. De levassura e de promina Sarábia. Pedro vai falar assim, porque há pontos difíceis, 2 Pedro capítulo 3, antes do versículo 17, quando ele diz crescer na graça e também no conhecimento, lá em cima ele diz, há pontos difíceis que nosso irmão Paulo deixou em suas epístolas, que os indoutos atorcem mais para a sua própria condenação. Um cara que só deu trabalho lá atrás, agora está uma bênção, deixou epístolas para as igrejas da Ásia. Glória a Jesus. A gente está só falando aqui do caráter cristão, né? Eu ainda não entrei na regeneração, que eu vou tá bem mais lá para trás, né? O processo de regeneração, porque Pedro passa por esse processo de regeneração. Ele era um, depois se tornou outro, né? Depois se tornou outro. Está dentro do caráter, né? Posso fazer um comentário? Pode. Assim como Pedro também foi Paulo, que a palavra Sim, se esforçava, porque ele defendia uma tese de ser fariseu, ele aprendeu desde novo. Para ele, na mente dele, estava certo. Sim. Quando houve conversão no coração de Paulo, ele se esforçava para poder ser como um dos discípulos. As pessoas olhavam aquele era salvo, Isso. a qual perseguiu os cristãos. Agora está se pegando a junta-se a eles. Como é que Então, pode? as pessoas observou, assim, com o tempo, a transformação de caráter. Sim. Vive colado, Sim. ele passou agora. Que matava agora está cheio de amor. Quem matava o perseguido, a solidária. Agora está mandando chamar oficialmente os avós. Aí levou uma quarentena. Escreve lá em 1 Coríntios 13, né? A suprema excelência do amor, né? Ele escreve lá. Então a gente aprende muito com eles, né? Com as nossas testemunhas. Então a gente fechou aqui essa questão de caráter. Eu coloquei aqui que quem possui o caráter de Cristo evita tropeços de palavras e língua. Então 1 Pedro 2, o bispo já está com a Bíblia aberta, verso 21 e 23. Aí vocês abrem lá em 1 Pedro e vão para o capítulo 3. Vou deixar vocês abrir para quando vocês vierem, vocês ouvissem essas passagens. Depois, se vocês quiserem, O quê? eu dou aqui a minha agendinha, o meu caderno para vocês copiar as passagens. É 1 Pedro 2, verso 21 e 23. 2:21, presta aí. Não, tranquilo, só tem esse. Tu vai babando. Subtópico é quem? Isso foi tudo revelação. 1 Pedro 2, Hoje. 2, 21 ao 23. aleluia. Que quem possui o caráter de Cristo evita tropeços de palavras e língua. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou dano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele
mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foi sarado. Porque eles, como ovelhas desarraigadas, Tá bom, vai. deve terminar. Porque eles, como ovelhas desgarradas, eu era. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Aí a gente falou aí de caráter de Cristo, não tropeça em palavra. Porque aí ele diz que ele, quando era injuriado, ele não injuriava. Não é fácil não, né? A gente tem que não devolver a afronta. Oh, meu pai. Mas aí a gente tem que aprender com Cristo, né? Papai. Seguir o exemplo de Cristo. Glória a Jesus. Aí vai lá para o capítulo 3, verso 10, 15 e 16. Capítulo 3. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Capítulo 3. Deixa aí de ler o verso 10. Vai lá, gente. 1 Pedro 3, 10. Essa aí é fiadinha. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Pegou? Faz o que com a língua? Quem quer refrear a língua, igreja? Quem quer falar? Eu vou entrar na língua, estou entrando na língua O agora. provérbio diz que aquele que se cala, ele é tido como não sabe, né? Até o tolo. Até o tolo, é isso aí. Eu tenho passagem bíblica de provérbios aqui no meu contexto. E para tudo? Quem quer refrear a língua? Quer falar? Desejo de falar. Sentir. Uma palavra que até Vocês vão ver quando chegar em Tiago, a gente vai relembrar o que está escrito lá. Forte. Na questão de refrear a língua. Lá em Tiago, meu Deus do céu. Né? E o freio rebentou, mas eu Verso 15 aí, no mesmo capítulo. Vai lá, 1 Pedro 3, 15 e 16. É ele, irmão. Não leu ainda. Então, ele vai ler o 15 e 16. Pronto. 1 Pedro 3, 15 e 16. E tu leu o 4, 11. Para tu não ficar triste. Vai lá. Pedro, qual? 3, verso 15 e 16. 15 e 16. Bota o microfone pra ele aí. Segura aí. Isso, beleza. Tá tão escuro assim, gente. Tem que fazer óculos. 16. Antes, santificar o Senhor, Deus em vossos corações. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer Forte. vós pedir a razão e esperança que há em vós. Essa epístola Tendo toda boa consciência para que aquilo que falam mal de vós, como se malfeitores, fiquem confundidos, os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Forte, Isso é né? muito forte. Naquilo que falam mal de vós, eles vão ficar confundidos. Eu falei tanto mal dela, tanto mal dele, É forte. e eles não são nada disso que eu É falei. Camaná, sub de Prominá, Por causa do Sarabia. vosso bom, forte em quem? Na bispa? Em Cristo. É Calamaná. Por causa do vosso bom porte em Cristo. Por isso que a gente fala lá no nosso, né? Ó, vamos, né? Por causa do vosso bom porte em Cristo, vão ficar confundidos. Não vão entender nada não, a gente até canta, né? Vão ficar confundidos, não vão entender nada não. Qual é teu segredo? Canta na guerra. É fácil cantar na guerra? Na guerra. Claro que não. As epístolas de Pedro, a gente lê em casa de novo, tá? É Vou muito ensinar forte. vocês a ler a epístola de Pedro. É muito Primeira forte. e segunda Pedro. É pequenininho. E responder com Forte, mansidão muito forte, muito forte. a todo que vos pedir a razão da esperança. Porque tem gente que fica assim, por que tu acredita ainda se você sofre? É. Por que você teve câncer se você... Tu não é cristão? Por que você ficou doente? Por que você passou por centro cirúrgico? Por que você quase morreu? Aí eu tenho que responder com mansidão. Ou vontade, né? Às vezes, Só né? solos justos. Ô meu pai, com mansidão a razão da esperança que tem que estar onde? Dentro de mim.
Se a minha esperança está na vida de Jesus, eu tenho que ser manso, que foi os frutos do Espírito, que foi outra aula, né? Mansidão, temperança, domínio próprio, até para responder para alguém quando perguntar por que você, debaixo de tanta guerra, ainda vem para a igreja, ainda consegue ser crente. Eu tenho uma esperança, a minha esperança está na vida de Jesus. Se eu ficar esperando em Cristo somente nessa vida, o que é que está escrito? Quem sabe completar o versículo? Somos os mais miseráveis homens, cego, surdo e nu. Se eu espero em Cristo só nessa vida, está na Bíblia. Nós somos os mais miseráveis homens se eu esperar em Cristo só nessa terra. Eu tenho que ajuntar tesouro aonde? No céu. Aonde a traça, a ferrugem não vai me corroer. Você lembra da passagem do jovem rico? O que eu tenho que fazer para me salvar? Conhece os mandamentos? Ah, conheço todos, então. Agora você vai lá, pega os teus bens, vende e dá lá para os pobres. Qual vai ser a resposta do jovem rico? Ele vai sair triste, desgostoso, porque ele possuía muitas heranças, ou seja, o coração dele. Aí Deus falou, Jesus, né? Vai falar, quão difícil é o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha, eu não estava aqui no contexto, não, Deus mandou entrar, do que um rico entrar no reino dos céus. Ele já disse que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Porque uma coisa é você trabalhar para sobreviver, outra coisa é a pessoa ficar com corpo e ganância, né? Eu entrei onde ele mandou. A gente está falando de possuir o caráter de Cristo e evitar tropeço de palavra. Então a gente tem que orar muito, pedir força a Deus, que eu pedi muito, Deus me dá força. Quando eu tiver que falar, deixa eu falar. Quando eu não tiver, o Senhor me traga. Eu orei desse jeito, sei lá quantos anos atrás. E Deus fez isso comigo, eu aprendi. Eu tinha, acho que 28, 29 anos. Perguntar, eu já saía já respondendo. Olha que eu sou tranquila, vocês me conhecem. Mas falava alguma coisa que eu não gostava, eu já queria me defender, já queria me rebater, e Deus me ensinou que quem me justifica é Deus. É Deus que vai me justificar e vai fazer justiça ao meu favor, mas não é fácil. Mas como Ele me falou também, me ensinou na vida, que vai chegar um tempo que Ele vai dar direito de resposta. Você ficou calado, sofreu afronta, sofreu humilhação, sofreu. E Deus está mandando você ficar calado, você se segura, se controla e fica com a orelha vermelha, a cara vermelha, mas não responde. Vai chegar um tempo que Deus vai preparar um ambiente de resposta. Ele vai preparar um ambiente para você responder aquele que falou alguma coisa. Aí você vai falar, você lembra? Você vai falar com mansidão. Você lembra? Aquele dia que você falou um negócio? Então, minha irmã, não é isso não, é isso é porque você não deixou eu falar e eu não queria responder porque Deus não mandou. Já que hoje Ele está me dando direito de resposta, irmã, é isso que aconteceu comigo, isso, tá? Que alguém falou que eu não ia procurar uma época que eu fiquei desempregada, um mês ou 2 só. Não vai procurar emprego não, vai ficar aí indo pregar para ganhar R$10? Forte. Eu chorei, porque Deus falou, se cale e entra, fecha a porta. Entra, fecha a porta e ó, deixa que eu vou te justificar. Eu chorei tanto lá dentro de casa, porque eu queria ter respondido. E Deus falou isso. Aí depois passou um tempo, mais lá na frente, Deus falou, agora tu pode falar. Foi lá em casa me pedir oração por um processo na justiça. Lembra a pessoa que questionou o fato de eu estar na igreja porque a pessoa era uma afastada do evangelho, hoje não mais. Questionou o fato de eu estar desempregado e ser crente. E o senhor não ia perguntar, porque me viu saindo a semana inteira para ministrar. Aí foi lá em casa pedir oração por causa de um processo na justiça. Essa pessoa foi às lágrimas na minha frente. Depois de um tempo. Eu não precisei brigar, não sei nada. Eu falei, então, meu irmão, olha só, aproveitando a oportunidade, aquele dia que você falou que eu saia para pregar por R$10, irmão, eu saia para pregar por R$10, não, irmão, nem cobro. As pessoas que me abençoam quando querem, não é R$10 só não, tá, lindão? Mas me dá aqui teu processo que eu vou orar. A lágrima da pessoa escorreu, porque eu orei, profetizei que Deus ia dar para ela aquela causa e Deus deu. Aí depois teve que dizer, não, minha irmã é crente. A minha vizinha é crente de verdade. Então, mas várias vezes, mesmo que você chore como eu chorei naquele dia, por causa disso, para mim foi uma palavra de afronta. Você sai para pregar a palavra e alguém diz que você está indo pregar, que você, em outras palavras, ela disse que eu queria viver às custas do evangelho, né? Foi isso que ela disse. Aí o tempo vai determinar e vai mostrar quem somos nós.
Bispo Ademir tem uma frase que ele fala direto: não tem nada melhor do que o tempo para revelar quem são as pessoas. O caráter, às vezes a pessoa chegou, se aproximou até o amigo, teve gente que beijou a testa dele, no meio da cabeça dele, dizendo que era amigo, depois Bispo, virou para ele, pastor. descobriu que estava falando mal dele, rindo, debochando dele. Por causa disso aqui. Por causa do tempo. O tempo revelou o caráter. Eu tô dentro, a gente está dentro do estudo, não sabe Tem não, várias né? vezes para comer aqui. O Depois, tempo ó, revelou o caráter do cidadão e da cidadã. as de pessoas pegar a veem. cabeça dele e dizer que era amigo. Essa palavra é muito forte porque o seu bom porte. Então, tem pessoas que percebem e falam assim: caramba, ele não é nada disso. Aí as pessoas saem à tua defesa sem você fazer nada. Isso é você ter Deus na tua vida. Você não Verdade. faz nada. Aí a pessoa, caramba, eu tava com teu nome na boca, esqueci. Anselmo, ó, fica ligado com esse cidadão aí, que esse cara não é de Deus não, tá? Aí tu se assusta, porque, pô, um cara que tu é exemplos, é um cara que tu confia, um cara que tu, às vezes até trabalha, mas vigia com ele. Aí tu fica assim, caramba, aí tu vai fazer o quê? Vou orar, aí Deus vai, aí tu fala, caramba, ele. Aí você é obrigado a pedir Deus estratégia para sair fora, porque, ó, em todo tempo sejam alvos nossos vestidos e nunca falte óleo na nossa cabeça. Porque o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais que os teus companheiros. Entendeu? Então as pessoas, elas ficam aciumadas na forma que Deus... às vezes você falando o versículo, tem pessoas que têm inveja de você. Só tá assim, às vezes. Aí tem alguém que já... Mas sabe o que é? Porque tá faltando caráter no outro. Tá tudo inflamado de várias concupiscência, entendeu? É um cara que sente necessidade de... E você tá ali, até deixa a pessoa falar, que tu se assusta. Vai, você não... Está tão vivo essa questão, porque a gente está vendo dentro de grupos. Eu já liderei grupo de mães, grupo de jovem, grupo de adolescente, criança, então estou quase toda uma vida. Né? Comecei com 13, fiquei até uns 40 e poucos anos trabalhando com criança. Mas criança, ao contrário de adulto, ela é verdadeira. Até uma certa idade a criança é verdadeira. Uma pureza da criança, que ela diz. Agora, os adultos que eu trabalhei não tive muito problema. Sabe por quê? Porque uma queria falar mal da outra, irmã do grupo de oração. Uma do grupo de louvor queria falar mal da outra irmã do grupo de louvor. E a gente, como líder, tem que sanar e cortar esse mal de dentro das nossas igrejas. Porque, vamos ser sinceros, está dentro de algum... Aqui não. Que aqui eu já falei para que quando era. Se vier falar mal de um outro irmão, vou botar tudo na frente dela, vai falar na frente dela, cara a cara, para outra pessoa ter direito de defesa. Porque tem fofoca. Salmo 15. Se não estou aceita falar, a peita, afronta contra o irmão. Ah, tu quer falar da Ed? Peraí, o Ed vem aqui, que a irmã Chiquinha quer falar de tudo. Aí. Fala agora que você falou para mim na frente da Ed, para ela ter direito de defesa. Isso aí. É assim que a gente funciona. Isso é o cidadão do céu. É o combinado quando a gente começou com a justiça de Deus. É cortar esse mal, porque isso é um mal. Deus me deu esse estudo, eu falei, Deus está tão atual isso. Se não der para acabar... Não vai dar não. Estou no primeiro tópico. Ó, vamos lá para ler 4:11 aí. 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eu tenho que falar segundo o quê? Grandeza de quem? Segundo o poder de Deus que dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Aí. Você escuta alguma coisa, eu aprendi a fazer isso já, graças a Deus. Eu aprendi a fazer isso. Eu escuto determinadas coisas, eu faço assim, Deus, posso falar? Igual a pastora Sandra faz, posso falar? Né? Deus, isso está dizendo segundo as grandezas de Deus e o poder de Deus para operar em mim, para me dar sabedoria na hora de falar, para saber como eu vou falar. E eu falei um dia desse com uma determinada pessoa, eu falei, o que você está falando pode até estar certo,
Mas você já perdeu só pelo jeito que você falou. Gritou para mim e perdeu a razão. Você pode até ter um fundo, pode até ter alguma coisa correta aí dentro do tá, pode até ter. E às vezes tem. Às vezes o que a pessoa está falando está até certo. Mas o jeito que ela falou é que não está. Então, segundo o poder de Deus que opera em mim, aprenda a falar com o teu irmão. Porque tem crente que dá fora. Eu tomei um fora ontem do motorista do ônibus. Sorte dele que Deus não deixou falar nada. Já é teu, passa quantas vezes você quiser. Eu falei, nossa, eu só perguntei se eu podia passar mais uma vez, porque o meu é de acompanhante. Daqui da padaria para lá, eu tomei fora. Do motorista. Eu nem perguntei para ele se era na serva de Deus, quase deu vontade. Porque tem gente que diz assim, muda, Pedro mudou, gente. Eu brinco às vezes pregando, se teve gente para Pedro, tem gente para gente. Pedro era bravo, respondia, até Jesus ele respondeu. Quando Jesus falou que ia ser crucificado, o que Pedro falou? Ih, Jesus, isso não vai acontecer não. Pedro, vou lavar teu pé. Não, não vai lavar meu pé não. Pedro. E depois o mesmo Pedro recebe a chave. O mesmo Pedro, quando passa pelo processo de transformação, do dentro de caráter, falando para tratar com a língua. Aí já vai abrindo aí Tiago capítulo 1, você vai ver o que está escrito lá, que é fortíssimo. É isso aí. Tiago 1, 19 ao 27. É isso mesmo. Pode abrir lá, abre a Bíblia aí, vamos ler. Seja tardio para falar, Tardio, e não é fácil, né? Tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você quer que Deus opere a justiça dele, seja pronto para ouvir, mesmo que não seja aquilo que a gente queira ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar. Leia aí, pode ler o verso 19. Lê no microfone, Terra. O 19 a gente até já sabe de cor, né? Mas leia aí, pode ler o 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pode ler o 20. Pode ler o 20. Até o 27, não pode ler. Porque a ira do Senhor opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia, Isso, acho que é simplicidade de palavras. simplicidade da malícia, recebei com a mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar as vossas almas. Lê aí depois, lê o bispo aí, continua aí, bispo, até o 27. Da onde aonde? Tiago, capítulo 1, ele parou no 21. Lê aí até o 27, depois a gente vai abrir outro aqui. Glória a Deus. Pelo que rejeitando, ele já foi ali. Sede, pois, cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberalidade, só persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Mas, tá 27, né? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Se alguém é ouvinte e não praticante, sem proveito nenhum. Eu fui para o culto, escutei o culto, escutei a palavra, escutei o louvor, vi a oração, até fiz oração na minha casa, fiz culto de libertação, fui lá, ungi com óleo, fui ungida, recebi e falei, mas eu não cumpro aquilo que eu escutei. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não tem proveito algum. Verdade. A Deus ninguém engana, está se enganando sozinho. Né? Vai ouvir o que a gente leu lá na frente. No grande dia, não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo.
seus anjos vai dizer: em teu nome eu fiz boas obras, em teu nome eu fiz boas ações, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu louvei. Mas se não travar a língua, se não ser um ouvinte e um praticante, é uma luta diária que o crente tem que aprender a enfrentar. Não é com a carne, não é com o sangue, é consigo mesmo às vezes, né? Às vezes a luta que a gente traga é conosco mesmo, é com a nossa própria natureza humana, é com o nosso próprio caráter, é com a nossa própria conduta, de dizer assim, a gente leu lá, né, que aquele que furtava não furte mais, né? O povo só pega essa parte, mas se esquece, é por isso que Deus mandou a gente dar esse estudo e falar de caráter de cristão, que está se esvaindo no nosso meio. O povo fica falando mal um do outro, aferindo a vida um do outro, magoando um ao outro, e não está nem aí, está achando que está normal, que está bem com Deus. Ou seja, ele nem está preocupado mais com o que Deus está falando dele, o que Deus está achando dessa situação, dessa atitude desse ser humano. Ou seja, tem alguma coisa de crente ainda, não tem comunhão com a palavra, como é que vai saber o que é certo e o que é errado? Por isso que a gente fala, gente, lê Bíblia, né? Gente, estão lendo Bíblia, eles lê o livro de Neemias que eu falei, gente. É ou não é? A gente foca aqui, porque quando a gente consegue reler a palavra de Deus, fica entranhado na gente. Quando a gente pensa em fazer, a gente fala assim: não, peraí, eu sou crente, eu não posso mais falar. Eu não posso responder esse palavrão, não. Deu vontade, mas isso aí eu não posso fazer mais, não. Né? Fala. É rapidinho. Deixa eu levantar a mão. Quando eu fui diácono, eu liderei 15 jovens batizados do Espírito Santo. E na época eu falei com a minha pastora que eu ia visitá-los durante a semana, porque eu saía às 2 horas da empresa, eu trabalhava de 6 às 2, né, 8 horas diárias. Saía, então eu fazia visitas surpresa. E tinha uns 2 ou 3 que falavam assim: cara, tu é muito chato. Tudo tu fala pra gente ler Bíblia. Vem na nossa casa. Tu é muito chato. Eu não levava pra pastora, não. Ela falou assim: diácono Ademir, Deus tem um mistério contigo, de você ser líder. Então eu vou deixar você resolver, não traga nada pra mim. E eles me deram muito trabalho. E eu, mesmo assim, pô, se eu não for praticante, então eu tinha que exercer o quê? A longanimidade. E suportar aquilo, e orar a Deus, e lutar com eles. Todos eles estão desviados hoje. Todos eles desviados. Porque eu ia na casa, eu estava fazendo o trabalho de um pastor. Embora eu nunca liguei para cá, nunca liguei para essas coisas. Eu queria pregar para que eles fossem firmes. Está todo mundo desviado hoje. E tem um que eu liderei, assim, do grupo jovem, que esteja, porque falava que eu era muito chato. A maioria tá com brinco, afinado, com peitinho, fazendo programa. Ela viu um. Né? E o cara, monte, conhecia a palavra, entregava a visão. Até se tivesse uma veia no teu coração para estourar, ele entregava. Então você usava o garoto. Hoje você passa por ele e tu não conhece. Por quê? Pode falar mistério. Pode fazer o que quiser. Se não tiver a palavra, se não tiver comunhão, hoje eu estou pregando muito isso, palavra e oração. Tu cai, você esfria, você fica arrogante. O cara que perde a palavra, o contato com Deus na oração, não vai, o ministério não avança. Porque perde a humildade, elevaçúria de problema, sábia. É que tem muita gente que até tem, mas está se perdendo por causa do orgulho, por causa do estrelismo, por causa do status, da fama, né? Ficou famoso, até conhece, pós-graduado em teologia, já leu a Bíblia toda, prega direto, cobra 80 mil reais, 100 mil, mas se perde, cai. Por isso que a gente mencionou aqui, que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Por isso que vem os escândalos, porque está ouvindo, até está pregando, mas não está praticando. Prega muito bonito para os outros, né? Louva muito bonito para os outros, de botar na prática. mas na hora dele mesmo, que liberou a palavra, porque a gente mais viu aí foi caso de, não estou julgando ninguém não, estou dizendo que a gente já viu, caso de adultério e de pessoas caíram no álcool e nas drogas, pessoas renomadas do nosso meio que estavam no altar.
uma levita que saiu com todo mundo dos Gideões, ou não sei de onde, entendeu? A gente não gosta de citar, saiu sem querer. De citar não por causa de processo e também por uma questão de ética, mas saiu sem querer. Foi sem querer. Então, por essa parte, eu não falei isso não, tá? Mas isso acontece, irmão, no nosso meio. Jovem que ouviu falar certas coisas e depois tá, né? Enfim, vamos lá agora eu quero ler aqui Colossenses 3. E aí a gente vai abrir em Mateus 12, que é facinho, 36 ao 37. Para falar de tropeços de palavra. Eu tropecei aqui sem querer, falei um nome que não era para falar. Mas que ninguém discute para me processar. Ó. Que agora virou moda, né? Vira processo. Colossenses 3, do 8 ao 10, e depois o verso 17. Achou aí? É o céu. Lê aí pra gente. Colossenses 3, do 8 ao 10. E o bispo vai ler Efésios 4, do 25 ao 32. E aí de Mateus 12, do 36 ao 37. Só texto forte. Efésios 4, do 25 ao 32. É porque é uma realidade, né, irmão, que acontece no nosso meio. Vai lá, 8 e 10. Do 8 ao 10, pode ler. Colossenses 3, do 8 ao 10. Vai. Bota o microfone aí pro menino. Deixa ligado. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despides do velho homem com seus feitos, e vós vestis do novo, e renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Lê o verso 17. E quando fizeste por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando Ele graça ao vosso Pai. Louvado seja Deus. Alguém quer falar algo a respeito desse texto de Colossenses 3? Está aberta a oportunidade. Aí de Mateus 12, do 33 ao 37. Porque o texto é muito claro, né? Pode falar no microfone também. É que é live. É porque está na live, o povo da live ouvir. Bom, aqui a palavra de Deus, ela vai, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós vivemos o novo, né? A palavra mesmo ela já diz em si própria, que nós devemos mudar a nossa atitude em relação ao nosso caráter. Aquele que mentia não mente mais, né? Aquele que enganava não engana mais, e assim por demais. Para não se comparar ao velho homem, para dar testemunho do novo homem, transformado em Cristo Jesus. Glória a Deus, é isso aí. E a gente dá testemunho de um novo homem. O que seria isso? Alguém olhar para você e dizer, está diferente. Tem alguma coisa nele. Antigamente vivia aqui na rua, né, correndo, gritando, bebendo, chutando portão, agora está quieto. Entra e sai com a Bíblia na mão, que livro preto é aquele na mão dele, da mão dela. O que está acontecendo, né? Está do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Estou falando assim, modo prático para a gente entender o que é uma nova criatura. Ser nova criatura, além de mudar caráter, a gente tem que mudar atitude. Fala de atitude diária nossa, do proceder nosso, em casa, no trabalho e também na igreja. Tá? Porque tem gente que vira um santo dentro da igreja, mas em casa e no trabalho só Jesus. Verdade. Tem gente que, quando alguém diz que é crente, você é crente, uma vergonha. Né? Tu é crente aqui, tu é crente xingando palavrão, falando mal do patrão por trás. Eu escutei quando você xingou o patrão. Isso é só quando a gente fala que para ter um caráter de Cristo tem que ter não tropeçar na palavra. A gente só estava falando da palavra, né? Uma coisa está interligada com a outra. É a gente dar bom testemunho daquilo que a gente está anunciando. Vou dar desse lado aqui. Eu não posso pregar Cristo aqui, porque uma vez eu vi uma pastora pregar sobre roupa de academia. Eu não gosto de ficar falando de veste não, porque cada um se veste do jeito que pode, que tem, que Deus permite. Porque isso é uma coisa muito particular. A gente aqui não prega vestimenta, nem tem doutrina de vestimenta.
Eu só estou dizendo que se você pregar, você tem que no mínimo procurar viver aquilo. Verdade. Ela brigando, batendo nas irmãs. Tá querendo seduzir quem, perigosa? Com a roupa da academia da irmã, mas ela não perguntou se a irmã tinha dinheiro para comprar aquela sainha que bota em cima e tampa o resto. Né? Aí depois caiu numa situação muito pior e alguém viu ela numa situação pior do que aquela que ela bateu. Ela criticou uma pessoa, criticou de uma maneira geral as irmãs que vão para a academia de qualquer jeito, e daqui a pouco ela caiu numa situação pior do que aquela que ela falou. Então o irmão quer falar, luta para viver, filhinho. Porque você vai ser provado naquilo que você pregou e cantou, tá? Cantou também. Você canta, eu quero ser santo. Fica tudo ligado, porque papai vai querer requerer isso. Estou falando de palavra, né? Preguei uma coisa para você, né? Peguei 1 Coríntios 11, li lá, examine-se, pois o homem a si mesmo, e eu vivo examinando a vida do outro e a minha está toda torta. Está lá no texto da ceia, né? 1 Coríntios 11, examine-se, pois o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Mas primeiro eu tenho que me examinar, não é examinar a vida do meu irmão, não. O problema que está causando confusão, contenda, dissensões, parece que Paulo escreveu para hoje. Quando ele fala que há dissensões no meio de vós. Uma irmã brigar com a outra no tapa, saiu vídeo na internet aí, dentro de uma igreja. Duas irmãs se pegando pelo cabelo, porque uma olhou para a cara da outra e a outra não gostou. Ué? Que geração de crente é essa, onde a gente vai para a igreja para puxar o cabelo do outro? Para enfiar o dedo na cara do outro e apontar o pecado do outro, sabendo que tu também está falha, cheio de falha também. Tu não pecou daquele jeito, tu peca de outro, porque todos nós pecamos. Se tu peca por palavra, peca por obra, peca na mente, peca olhando para alguma coisa que tu devia olhar. Então vamos parar de hipocrisia e parar de apontar o dedo dos outros. Né? Trava a língua, segura. Tenta. Vai lá, Ed, Mateus 12, do 36 ao 37. É fortíssimo também. Aliás, a Bíblia inteira, né? Vai lá, Ed. Mateus 12. Bota a voz para fora, pregadora. Pregadora pentecostal tem que falar. Coloca forte. 36 e 37. Do 33 ao 37. 33. Isso. Começa no 33 de Mateus. Aí a gente vai ler Mateus capítulo 12, do 33 ao 37, para quem está me ouvindo aí e está acompanhando a gente. Ou fazer a árvore boa e seu bom fruto, fruto bom. Ou fazer a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância, o coração disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas mais. Mas eu vos digo que de toda palavra preciosa que os homens disserem, hão de dar no dia do juízo. Hão de dar conta no dia do juízo. Isso. Toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Viu por que eu falei que tem gente que não lê Bíblia? O que é uma palavra ociosa? Uma palavra que causa o quê? Causou o quê? Bispo Ademir. Palavra ociosa, você... É como se você desse um veredito que ainda nem aconteceu. Uma palavra duvidosa. É. Sem ter a certeza Ó, se aquilo de fato você é. está fazendo, mas ela não fez nada. Isso é Ó, uma palavra ele está ociosa. fazendo, mas... Então, assim, o cara se coloca na posição de juiz E no mesmo. dia do juízo vai dar conta. Vai dar conta. E ele falou que daquilo que o coração está cheio, fala a boca. Ah, coitado disso. Ó, eu passei uma situação, quando eu era diácono, eu estava um mês jejuando pelos meus 2 líderes na cidade do Menino. Todo domingo eu estava em campanha pela vida deles. Foi o dia que mais a minha pastora presidente se levantou contra a minha vida. Um mês. E ela não sabia a guerra que ela entrou. Eu estava jejuando pela vida dela e ela se levantando contra a minha vida.
Não é mole não, a gente tem que vigiar muito. A gente não pode deixar nunca o nosso conhecimento, o nosso saber em Deus falar mais alto que a humildade. Que se falar dessa. Eu sei que eu já fiz isso. Você imagina no dia Já do fiz juízo, isso, eu já Deus fui falando, soberbo, já porque eu li a Bíblia 4 vezes, eu achei que eu era um pá. sábado, 26 de julho, Caralho. às 3 e pouca da tarde, tu falou isso com a minha filha. Dá conta aí agora. Me explica por que você falou isso. 2 Coríntios 5:10, todos os joelhos se vai dobrar, Né? e confessar que as obras sejam boas ou mais. Está escrito, tá ou não tá? Tem que vigiar muito. Complicado. Eu achei essa passagem, eu acho essa passagem de Mateus muito forte. Porque, por isso que lá em Mateus 7 ele fala, a gente não julga ninguém. Porque uma palavra ociosa acaba virando um julgamento precipitado às vezes. Então, na dúvida, pergunta. Né? Qual é isso? É aquilo? Não é? Porque eu estava falando aqui com o nosso irmão que, ó, li o Código Penal. A acusação sem prova é crime. Tem um processo, eu achei um processo no nosso Código Penal brasileiro, aula que eu trago, o número do artigo e a lei, porque eu separei e escrevi da no caderno. Agora eu não vou achar. E é bom a gente saber disso. E é bom a gente saber disso. Tinha um artigo para fofoca, um para calúnia e outro para difamação. Sujeito a pena de 6 meses a 1 ano de reclusão ou pagar com benfeitorias, com cesta básica, com... Né? É forte. Porque ele vai ter que provar que aquilo que ele falou aconteceu. Se não puder provar, vai responder processo. É sério, não. No reino de Deus, você vai ter que dar conta para Deus. No da terra, Dá conta do... você vai ter que dar conta na frente do juiz. Se alguém levar o caso à frente, e ainda tem xingamento, que se alguém te xingar, entra injúria. Sim. Se me chamar de preta, de macaco, eu tô doida, cara. Não, né? Brincadeira, não faço não. Só macaco é injúria racial. Se falar de uma outra coisa, é injúria moral. Se agredir, agressão também, é crime, é verbal, que às vezes a agressão não é física, mas é verbal. Eu tratei de uma mulher que estava cheia de mancha roxa no corpo, que o médico falou que era melancolia e perguntou como é que ela, com 20 e poucos anos, estava daquele jeito. Porque o marido assolava ela verbalmente todo dia. Ela vivia debaixo de um jugo de humilhação terrível. Eu falei, minha irmã, ninguém te obriga a viver debaixo disso não. O pastor ali na terra pode saber que a pessoa está passando por agressão e dizer, fica aí que Deus vai... Quem disse que Deus vai salvar ele? Você sabe se é Deus? Só se Deus mandar. Agora eu não posso eu entro, o Espírito Santo está me encaminhando para isso aqui. A mulher está apanhando dentro de casa de alguém que é da igreja. Eu já cuidei de pessoas e Deus já me revelou um que é apóstolo, que a mulher dele estava apanhando dentro de casa. Apanhando. A mulher não podia falar nada, que ele pá! E pá! E a mulher chega com o olho roxo e fez cair da escada. Bati com a cabeça na quina da mesa. Minha irmã, fala a verdade. Aí a pessoa começa a chorar. Você pode abrir um boletim de ocorrência, você pode pedir medida protetiva. Tá cheio de casos de feminicídio na televisão, 7, 8 por dia às vezes. Mas elas não fazem porque diz que amam. Elas não fazem porque diz que amam. Eu amo Outras ele. têm independência Se financeira. amor. E algumas têm dependência amor. emocional. Aí eu tô. Né? Do lado psicólogo. Nenhum pastor tem autoridade Eu não posso. na Bíblia de falar assim, larga ela. Nenhum. Nem posso Não dizer. conheço nenhum, nem apóstolo, nem bispo. Mas você pode aconselhar. Eu escutei um pastor Tá debaixo do dizer, jugo. meu irmão, A vamos irmã parar de chega ser toda hipócrita. arrebentada. A irmã chegou no meu Você lado tem que e chegar braço mesmo. quebrado, gente. Vai esperar morrer. Eu vou dizer pra ela, fica aí. Se afasta por Essa um mulher vai tempo. morrer daqui a pouco. Se não quiser, não quer separar, vai para casa de um parente, dá tempo ao tempo. Verdade. E ora. Mas Ora o que está faltando hoje é justamente isso. Falar que é crente, mas não praticante da palavra. Por que tem muito crente fraco no nosso meio? Porque não medita mais na palavra. Ah não, isso aí eu já sei. Aí faz igual o jovem rico.
Isso aí eu já sei. Aí quando Jesus falou, então me segue, ele poderia ter sido um dos 13, já ser 13 em vez de 12. Não, voltou porque tinha muito. Então está faltando isso aqui. Ó. Conhecer Satanás, até os que se perderam no chão ele conhece. Tem um contexto na Bíblia, não tá, isso aqui não está anotado aqui. Eu entrei e eu falo para os estudos direcionados pelo Espírito Santo. A gente está fechando o tópico de evitar tropeços de palavra. Acabou 6h45. Mentira. Sim. 6h45. Sério? Eu só estou no primeiro tópico aí. Eu vou fechar isso aqui. Vou entrar no outro aqui e a gente encerra. Vocês vão para algum lugar? Não. Não, eu quero parar de conversar com vocês. Não, vai sair não. Não, sou 6h45. Eu já vou terminar. Encerra esse aí. Eu vou terminar isso aqui. Então tá, olha só. Bispo abriu lá em... Tá aqui já, Efésios 4. Eu ia só concluir o pensamento que a gente está falando aqui. Dentro da Bíblia tem Abigail de 1 Samuel, capítulo 25. Não está aqui no contexto. E eu vou acrescentar. Porque Davi vai pedir para Nabal, para os servos de Nabal, alimento no meio da corrida dele contra Saul, fugindo da presença de Saul. E ele vai se negar, e a Bíblia vai dizer que Nabal era iracundo, bravo. No original, no hebraico, o nome dele significa isso. Abigail, que é apaziguadora, no original, no hebraico, também significa apaziguadora. Ela vai, se um servo dela vai dizer, olha, Davi está vindo aí com os homens dele, correndo reduzindo um texto para fechar esse tópico aqui em Efésios. Davi está vindo aí com seus nomes e ele disse que vai acabar com toda a sua casa e vai matar todo mundo, porque Nabal, seu marido, deu uma má resposta para Davi. Davi guerreiro, já tinha alguns valentes com ele, né? Vou aí, se apressa pela tua casa, porque Davi está vindo aí para matar todo mundo. Abigail faz o quê? É onde a Bíblia fala que a mulher sábia edifica, e a tola destrói. Abigail fica parada. Abigail se levanta, separa alimento, né? Separa alguns alimentos e ela faz o quê? Eu comecei depois assim. E ela faz o quê? Depois a gente passa nesse assunto. Ó, a gente está ouvindo. Abigail vai se apressar e vai ao encontro de Davi para não ver todo mundo da sua casa morrer. Ela não vai relatar a princípio para Nabal o que está acontecendo. Ela vai se antecipar, vai na frente, vai ao encontro de Davi, se prostra, se ajoelha. Ela vai dizer, olha, perdoa o meu marido, me perdoa. Ela traz para si a responsabilidade, me perdoa. Porque como é o seu nome, assim ele é, Nabal, né, bravo, toma aqui alimento, toma provisão. Essa mulher vai se prostrar, vai pedir perdão para Davi. Davi vai aceitar o pedido de perdão dessa mulher sábia, chamada Abigail, 1 Samuel 25, 26. E ele vai dizer, não mato mais ninguém. Só porque Abigail chegou. E ela ainda vai, aí ele vai liberar perdão. Confere aí se é 25 ou 26. Eu acho que é 25. 25. O que vai acontecer? 1 Samuel 25. E ele ainda vai dizer, ela vai dizer para ele, quando você chegar no reinado, porque de certo Deus vai fazer casa firme de você, lembra dessa tua serva? E Davi vai dizer, de certo que sim. Como você foi sábia, foi inteligente, soube falar comigo, vou matar ninguém da sua casa. E Davi vai embora. Só que quando Davi senta no trono, ele vai se lembrar de quem? De Abigail. Ele vai mandar algumas moças trazer Abigail para ser sua esposa. Ela vai correndo. E ela vai correndo. E 10 dias depois, Nabal morre, sem Davi ter feito nada. Infartou. Sem Davi ter feito nada, Nabal vai morrer. Deus guerreou. Né? Deus guerreou a causa de Davi. Ele se assenta no trono, manda chamar Abigail. E ela vai e diz assim, faça de mim segundo a tua serva. Foi a melhor esposa. E foi a melhor esposa de Davi, que nunca tem problema com ela dentro do texto de 1 Samuel. Você não vai achar Abigail dando problema. Ela vai dar filho para Davi, mas problema ela não vai dar não. Agora, quem demonstrou de Davi que foi Mical, ficou estéril pro resto da vida. Então vamos fechar o tópico aqui de tropeço de palavra. Em Efésios, capítulo 4, do 25 ao 32, e a gente fecha aqui. Eu só entrei em um tópico, que quem possui o caráter de Cristo evita tropeço de palavras ou de língua.
Efésios 4, do 25 ao 32. Primeira 5, 45. Efésios 4. E vocês abrem aí para acompanhar? Glória a Deus. Efésios 4. 4 do 25 ao 32. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um do seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, 4, 25 de novo. que é bom para que tenha o que partir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para prover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Agora ele vai com 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glória a Jesus. Repete para mim aí o verso de número 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Ele falou no 29 para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, somente a que seja para edificação. O que é palavra torpe, igreja, para a gente encerrar? Palavra baixo calão. Palavra de baixo escalão e torpe. Gente. Gírias, Gírias, que mais? Dito ele. Palavra torpe. O que é uma palavra torpe para você? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que seja para edificação. O que é palavra torpe? Dá vocês para pensar. Uma delas acho que é palavrão. Palavrão, né? E eu também entendo como palavra torpe, aquelas coisas que o ser humano fala, já foi dito lá atrás, lá na frente, sem ter certeza do que está falando. Né? Sem ter certeza do que está falando. Aí ele falou de blasfêmias e toda espécie, ele falou de gritarias, não foi isso? No verso 31. Ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, amargura seja tirada do meio de vós. a cólera é assim, está lá em Mateus também, crente e colerento. Não é o cólera é a enfermidade que teve na África, é a cólera. Ódio, no hebraico, significa ódio vingativo. Você fez comigo? Deixa só. Crente, ele está ferindo a lei. Quando Paulo fala assim, a letra mata, o espírito vivifica. Ele não está falando da teologia, ele está falando do mau uso da palavra, né? Então a pessoa que ela tem dificuldade em se apegar à Bíblia, ela pega tipo assim, você prega um texto, ele pega e lê. Aí ele vai para outra igreja, aí o pastor prega outro, aí ele só fica com aquilo que os outros falam, mas ele não cria nenhuma experiência com a palavra de Deus. Ele não se atém a estudar, de perguntar a alguém. Pô, meu irmão, tem pessoas que têm dificuldade de aprender. Sem um orgulho, que acha que ele se sente inferior. E a Bíblia fala em Filipenses 3:2, considerai-vos vossos irmãos superiores a vós. Isso fala que eu tenho que... Cara, a gente não sabe nada. Vai ter coisa que você sabe que eu não sei, vai ter coisa que eu sei que você não sabe, vai ter coisa que ela sabe que eu não sei. Então, somos membros um dos outros. Então, a gente precisa. Então, o crente colerento é assim. Você faz, aí você não faz nem de maldade. Que tem gente que ele é tão surrado que quando alguém pega para pregar, tá falando comigo. Vou sair dessa igreja, aí sai. Aí quando ele chega em dezembro, ele passou em mais de 30 congregações. Aí ele fala assim,
aqui no bairro não, como eu ouvi isso esse ano, não tem igreja para mim. Será que é para ele? 3 ou 4. Tem certeza que é para ele? Porque o dia que você conhecer uma congregação que não tem erro, me apresenta. Eu tenho erros. Nós somos falhos. O que a gente faz todo dia? Santifica. Tornação todo dia. Todo dia Deus tem misericórdia. Deus é emocionado. Não tem congregação, não existe que não tenha problemas. Todos têm. Só que o negócio é a pessoa não praticar. Pô, me fez mal, amém. A Bíblia diz pagar o mal com bem. Está lá em Miqueias, no capítulo 2. Jesus pega exemplos de Miqueias e joga para Mateus. A gente passou um texto aqui que falava que não pagar mal com mal, nem Sim, foi. Então o crente escolhe, ele é assim. Ele pega, fez, falou, também vou falar. Aí quer dizer, o cara tá garinhando um peso que está sendo medido lá em cima. Nós temos o livro das crônicas. E no dia do juízo, quem não for achado no livro, vai ter. Está lá em Apocalipse capítulo 21 para o 20. Tem o livro da vida e os livros, são as crônicas da nossa vida. Uma vez eu dou uma saudação, não vou terminar nem. Por causa da hora que ele tem que ir embora. O que é importante. Hoje é que dia? 27. 156. Mês julho. É nosso livro de julho. Às 156. Capítulo 27. Está tudo sendo escrito. Para quando chegar naquele dia, e o bispo falou isso, isso, isso. O Anselmo, o missionário Anselmo falou isso. A Eide falou isso. A bispa falou isso. Agora eu vou sondar o oculto. Aí vem o coração. Ele está escrevendo. Porque às vezes tem lugares que a pessoa está ali, mas a mente está lá fora. Ele até lê alguma coisa, mas a mente está lá fora. E o anjo está, escrevendo as nossas crônicas. Aí meia-noite encerra. Aí começa outra história da nossa vida. Eu tive um professor da EBD que me ensinou a fazer algo quando eu comecei a dar aula. Em 2004 eu comecei a dar aula. Estava formada já há uns 10 anos, eu comecei a dar aula em 2004 só. Eu estava trabalhando numa empresa. Isso de lá eu fui para o colégio. Fiquei 8 anos naquela escola. O professor estava lendo uma revista da EBD, né? Aí do nada ele parava e falava assim, irmão fulano de tal, continua aí. A pessoa estava assim, hã? Isso aí. O quê? E nem sabe onde está. Você não estava acompanhando, né? Eu estou no segundo tópico do tópico 2, parte B, irmão. Lê aí para mim. Isso mesmo. Aí eu peguei isso e levei para a vida. Sala de aula de português, tinha que dar eu tinha um dia de aula de português, eu dava leitura e interpretação de texto, redação, ortografia. Eu começava a ler um texto e mandava cada aluno ler um pedaço. Aí eu fazia o seguinte, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu começo, onde eu parar, quem eu apontar, continua. Eu peguei, aprendi, eu peguei. Continua aí. Você está prestando atenção. Ai, tia. Não está prestando atenção, né? É por isso que tirou a nota vermelha na prova. Igreja é a mesma coisa. Estava explicando a aula de gramática. Não entendeu por quê? O que você estava fazendo na hora que eu estava explicando? Isso aí. Você estava conversando, não foi? Por isso que você não entendeu. Chamava no pé da mesa, não fazia na frente dos outros, não. Na época não tinha constrangimento. O professor, na minha época do meu pai, podia botar de joelho no milho que não dava problema nenhum. Hoje não pode nem falar nada que já vira constrangimento. Botei chapéu de burro. Eu chamei aqui e falei assim, sabe por que você está vindo na minha mesa 5 vezes me perguntar a mesma coisa? Presta atenção. Porque eu estava explicando e você estava conversando. Isso aí. E agora, na época não tinha nem celular, imagina agora. Ainda bem que eu não estou dando aula agora, né? Sou grata a Deus que ele me tirou do trabalho. Porque olha, não sei se eu teria paciência de dar aula para aluno, 20 alunos, 30, que as duas às vezes são grandes, né? E agora o governo federal botou uma lei para proibir celular na sala de aula, né? Graças a Deus. Você é que bota na igreja também? Mostra aqui. Você precisa. Estou querendo acabar com o escudo. Então já pensou? Se a gente faz isso mesmo. Tem gente que gosta, eu vou tirar foto. Uma vez eu fui numa igreja e fiquei sem graça. O celular, ele foi inibido das
nessa escola por ideologia. Só por isso. Mas muito professor nas Eu entrevistas citou Paulo Freire, falar... Paulo Freire que é um método de ensino, mas ele tem tendências marxistas. Tem, Então, tem de que é iluminista, filósofo, eu peguei essa parte aí já. E a gente sempre, quando a gente vai ler alguma coisa dessa área, a gente pondera o que a gente está lendo, tira o que é bom, retém o que é bom, a Bíblia ensina. Sim. Eu retenho o que é bom, para mim me foi bom pegar. Eu digo, ó, tu aprendeu algo na Bíblia hoje, a evitar ira, gritaria, cólera, se possível tenha paz. E eu vou fechar o estudo dizendo para vocês hoje, tem gente que gosta de fazer guerra. Você está em paz. Uma das coisas que quando eu conheci o Bispo Ademir, a gente combinou, não foi? Eu falei, amor, vamos fazer um negócio? Ele falou, não, por quê? Vamos deixar, tentar blindar a nossa casa e nosso E a relacionamento. nossa vida. A nossa vida, as interferências externas lá de fora não podem atrapalhar a comunhão interna. A construção, porque casamento é uma construção. Todo dia. Família é uma construção, igreja é uma construção. Cada dia você constrói uma parte. Eu não posso deixar, porque tem gente que traz coisa lá de fora. Aqui pra dentro. Tem duas pessoas brigando ali no corredor. Eu não vou deixar aquilo ali causar problema para mim e para o Bispo Ademir aqui dentro. Eu posso até ir lá ajudar, resolver, mas aqui eu não posso deixar atrapalhar. Né? Isso vale para a vida da gente. Então o que a gente aprendeu, vamos procurar botar em prática, né? Irai-vos e não pequeis. Eu até contemplei um caso, graças a Deus, foi uns 20 anos atrás. Mas aí eu fui pedindo para o Espírito Santo trabalhar isso comigo. Porque a gente sabe que não é fácil. Você está em paz, vem alguém dentro do teu ambiente e quer fazer guerra o tempo todo. E tem gente que é chata, que é insistente. É penina. Quer guerrear contigo o tempo todo. Constantemente, Quando eu até estava dentro de casa, engravecer. menina, excessivamente irritava para engravecer. brigar. Mas Ana ia para onde? Orar. Ia bater boca, ia puxar os cabelos de penina. Não, ela ia voltar com porção dobrada e dar por cima. Aí o que ela ouve? Só que a diferença de quem gera, isso é muito forte, a revelação, para fechar o estudo. A diferença daquilo que se é gerado no meio de afronta e aquilo que é gerado no altar. Tem uma diferença, né? Muito grande, né? Quem foi o filho que foi gerado no altar de Ana? Sacerdote, juiz, profeta e há quem diga até escriba, que transcrevia a lei para ensinar para o povo. Eu não duvido disso, não. Agora, quem são os filhos de Penina, que foi gerada só para afrontar a Ana? Ninguém sabe. Ninguém nem sabe, nem nunca viu, nem tem o nome deles na Bíblia, irmão. Então não se preocupa não se tem alguém guerreando contigo que você está querendo paz e alguém está querendo fazer guerra. Vai para o altar. É língua. Ela afrontava a Ana com o quê? Com a língua, né? Eu tenho, você não tem. Sabe-se lá Deus o que essa mulher falava para Ana? Para Ana ficar, a Bíblia diz, com amargura de alma, né, Edir? Muito ruim. Ana só chorava, batia o queixo, nem comia de tanta amargura que ela tinha. Eles não estavam amargurados, não. Quase o ossinho desceu. Isso é bom. Não, mas isso é bom. É bom porque é sinal que vocês... Guerra, gente. Vou comer, tem gente que nem come. Deus nos fortalece. Não comi, pô. Vocês estão melhor que Ana. É na guerra que ele ensina pra gente Sim. as coisas. É nesse Sim. momento. No momento de mais adversidade foi onde eu mais aprendi. Aprendi muito dentro do hospital. Vocês ouviram o testemunho, eu falei. Aprendi muita coisa no hospital, mas na hora da minha dor, na hora da minha guerra, Deus falou, eu vou te manifestar quem é quem, vou mostrar quem é quem. Nesse teu processo, tu vai ver quem é que está do teu lado de verdade. Só aí de vir aqui na minha casa, o Bispo Ademir já mora comigo. Para cuidar de mim, só A gente ele. via a peste de panela. Cheio Você de até estava panela, vendendo bolsa, panela na verdura, rua. legume. Eu estou falando não é para engrandecer. E ficava aqui, mas eu aprendi. às vezes eu estava lá embaixo e ela vinha do nada. A dar honra que merece, não. Vou dar honra para quem não me deu? Vou dar honra para quem merece. Via lá de cima e via a pé, tá? Vinha a pé. Via a pé, não via de carro, nem de táxi, nem de Uber, não. Né? Com um monte de bolsa de legumes, com banana, que o bicho gostava dessa. Eu ainda gosto, né? Para me ajudar. E sexta-feira eu falei, o que você apresenta para Deus diante do altar de Deus vai identificar o tipo de resposta que você vai ter. Pode, outra revelação. O que você apresenta diante do altar vai identificar para você o tipo de resposta que tu vai receber. Tu veio para o altar com porção dobrada, mas veio com dor, mas está aqui, Deus vai dizer, que seja feito segundo aquilo que você pediu no meu altar, chorando e gemendo, batendo o queixo. Vai se cumprir. Vai lá. Eucana faz o quê? Conhece a Ana e ela...
tem Samuel. Então, o tipo de entrega que a gente faz vai posicionar para a gente o tamanho daquilo que tu vai receber para Deus. Então, mais vale estar aqui hoje. Mais vale estar acima, estar aqui, estar ouvindo a palavra, do que estar em casa sendo afrontada ainda por Penina. Ou sabe-se lá Penina que não atitude tomando. Penina não conhece Foge palavra, pra Penina casa não de tem Deus. comunhão com o Espírito Santo, as Peninas da vida não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com palavra, porque se tivesse, tirava a gritaria do meio. A gente lembra, entendeu? Tirar a gritaria do nosso meio. Na verdade, o que E o pior? Penina mostrou para Ana é que ela não tinha amor próprio. Nem amor próprio. Porque eu só tenho amor para dar se eu gerar em mim primeiro. Não tem E nem como. isso fez ela ter o amor do esposo. Nem isso. Porque o amor do esposo de Ana estava com Ana, não estava com Penina. Está escrito na Bíblia. Porém, ele amava Ana. Aí a mulher achando, né, me lembra até de Jacó e de Leia, que achou que dava filhos a Jacó, meu marido agora vai vir ficar comigo. Não, o negócio dele estava com a Raquel, não estava com a mulher de olhos ternos. Ué, a gente tem que saber que o amor de Deus está conosco nessa tarde, início de noite, né? Que o amor de Deus está conosco. Então, independente da guerra, aprendeu mais uma, né? Independente da guerra, Caminha. pede socorro, caminha. Isso aí. Ó, é isso, eu tô assim, ó, e às vezes aí ele mandava mensagem, bispo, você tá bem? Não, tô com dor na barriga, a barriga tá toda dolorida. Ai, meu Deus, né? Tá toda doendo, pede ajuda, irmão. Eu falei isso quando eu fui dar testemunho sábado de manhã, no hospital, eu levantei, Deus falou, vai lá e pede ajuda, pede socorro, para de ser orgulhosa. Tá aí sentindo dor, com vergonhazinha de pedir remédio? Levanta e vai pegando, pede lá um SOS que o médico deixou, que era injeção de dipirona com injeção de morfina. Vai lá e pede, eu vim de um câncer, todo mundo sabe disso, né? Vai lá e pede ajuda, pede socorro. Então, que nessa tarde, um pouquinho que a gente pegou só ali um tópico do estudo, tem um monte. Eu vou ter tudo de novo, não tem problema não. E aí eu ia entrar aqui, que quem tem um bom caráter em Cristo sabe dar bons conselhos. A gente ia entrar em Jetro, né? Alguém que soube dar bom conselho no seu tempo, né? Então vamos orar para o término, agradecer aos irmãos que estavam conosco na live. Na terça-feira a gente tem culto de libertação, na sexta tem consagração, a jovem está aí. Terça-feira, a gente não sei se vocês vão poder, porque eles vão rasgar aqui tudo aqui embaixo, que eu não sei. Eu aviso. Qualquer coisa vai ter som online, porque vai abrir ali tudo aí. Vai abrir um corredor de ponta a ponta para concentrar os vai ficar ruim de passar para lá e para cá. Então a gente, de repente, sexta consegue ter a Não, sexta vai né? ter. Lá vai ter. O rapaz deu até quarta-feira, ele faria tudo. E a jovem Thaísa, que eu descobri hoje que ela vai ficar com os meus netos. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Então vamos orar, vamos passar para o bispo fazer um término aí, a oração final. Tá bom, bispo? Maria do Carmo entrou agora. Oi? Entrou agora. Irmão, a gente está no final, vamos orar para o término da nossa escola bíblica dominical, mas seja bem-vinda na nossa live. Nós somos a Igreja Missionária Fogo para as Nações. Aqui é Rua Plutão 152. Próximo culto agora é terça-feira, né? Se der para fazer, que a gente vai estar em obra aqui, mas se não, na sexta-feira, com certeza a gente tem a nossa consagração às 15 horas com a jovem Thaís. Amém? 30 de agosto a gente tem o nosso evento, eu já devo estar com umas 60 pessoas aí. Quem quer ainda vir, corre para me avisar, porque senão depois não vai ter mais vaga não. Amém? Glória a Deus, soberano Deus, Pai de misericórdia, obrigado. O Senhor me deixou muito feliz essa tarde, Senhor, com a vinda deles aqui nesse lugar. Por muitos anos, Senhor, ficamos sem EBD, mas agora o Teu Espírito, Senhor, aprove estar voltando novamente. Todos nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Por isso, estamos aqui porque somos carentes e dependentes da Tua palavra. Eu entrego esse casal nas Tuas mãos, Teus cuidados. Não deixa que nada venha abalar a sua fé, Senhor. Relemanto, calabadassuri de canto. Pai, está escrito que a Tua palavra é escudo e ela é broquel, nos defende por todos os lados. Que o Senhor venha repreender toda a retaliação contra a vida deles. Que o Senhor os ajude, Senhor, de estratégias de prominassuri de canto. Tu e a céu e de cantaramachandarábia. Peleja por eles, Senhor.
Que o Senhor venha conceder vitória, que o Senhor venha dar graça diante da adversidade. Em nome de Jesus, Senhor, toma a nossa vida. Todos nós precisamos de Ti, de orientações. Davi tinha falhas, mas não tinha uma guerra que ele não perguntasse: Deus, Tu vai entregar o inimigo na minha mão? Reminus-se de cominar sábia. Senhor, nos dê estratégia nesse tempo do fim para ganhar alma, nos dê estratégia para levar uma vida que agrada aos Teus olhos, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Estenda a Tua mão, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, quem será por nós? Agindo Deus, está terminado em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Terça-feira terá o culto online, só não sei se vai dar para o povo vir, que vai estar tudo aberto aqui o quintal, mas estamos aí para dar glória para Deus. Amém. Ore por nós. Paulo sempre pedia a oração para que quando ele abrisse a sua boca, o Espírito viesse usar a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.